Quantas vezes você já sentiu seu próprio corpo se contrair ao ler uma mensagem? Aquele pedido de favor, aquele convite para um evento que drena a sua alma, aquela responsabilidade extra que você sabe que vai roubar a sua paz. E, mesmo sentindo tudo isso, você respirou fundo e digitou: sim, claro. Por que fazemos isso? Porque, em nome de uma suposta liberdade de escolha, nos tornamos prisioneiros das expectativas dos outros, pior, das nossas próprias obrigações autoimpostas. Vivemos sob a ilusão de que liberdade é acumular experiências, é ter a agenda cheia, é poder comprar, poder ir, poder fazer. Celebramos o sim como um símbolo de vida vivida ao máximo. Mas, nessa busca incessante por mais, esquecemos a forma mais pura e radical de liberdade, a liberdade de recusar. O poder de dizer não àquilo que nos fere, que nos esgota, que não vibra na mesma frequência da nossa alma. É um ato silencioso de rebeldia, uma revolução interna que nos devolve o controle do nosso próprio mundo. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Este não é um guia para conquistar o mundo lá fora, mas para pacificar o universo que existe aí dentro. Então, eu te pergunto: e se a chave para a sua liberdade não for conquistar algo novo, mas abandonar o peso que você já carrega? Você está pronto para descobrir o poder que mora dentro da palavra mais temida do nosso vocabulário? 1. A ilusão da liberdade comprada. Desde cedo, aprendemos uma equação perigosa: liberdade é igual a capacidade. Capacidade de comprar o que desejamos, de viajar para onde sonhamos, de frequentar os lugares que nos conferem status. A sociedade nos vende a liberdade como um produto de prateleira. Trabalhe mais, ganhe mais, e você será livre. E nós compramos essa ideia. Eu mesmo passei anos correndo atrás dessa cenoura. Acreditava que a liberdade era um carro novo na garagem, um passaporte cheio de carimbos, uma conta bancária confortável. Eu conquistei algumas dessas coisas. E, para minha surpresa, o sentimento não era de liberdade. Era de uma ansiedade diferente. A liberdade de ter se transformou no medo de perder. A liberdade de ir se tornou a obrigação de estar sempre em movimento, provando para mim mesmo e para os outros que eu estava vivendo. Meu tempo, que deveria ser meu bem mais precioso, era consumido pela manutenção de um estilo de vida que prometia liberdade, mas que na prática, me acorrentava a um ciclo infinito de performance. A grande armadilha da liberdade moderna é que ela é focada no externo. Ela nos distrai com brilho, com ruído, com movimento. Ela nos convence de que o vazio interior pode ser preenchido com coisas, com eventos, com pessoas. Mas é uma sede que nunca se sacia. Quanto mais livres somos para consumir, mais nos tornamos consumidos por um desejo insaciável. Estava livre para fazer o que queria, mas nunca me perguntei o que eu realmente queria, lá no fundo. A verdadeira liberdade começou a se revelar para mim não em um aeroporto lotado ou em uma loja de luxo. Ela começou a sussurrar nos momentos de silêncio. No desconforto de perceber que minha vida, tão cheia de liberdade, parecia vazia de significado. Foi quando entendi que a liberdade não é um espaço que se conquista lá fora. É um espaço que se cultiva aqui dentro. E o primeiro passo para cultivar esse jardim interno é arrancar as ervas daninhas da ilusão. É admitir para si mesmo: a liberdade que me venderam é uma mentira. 2. O peso invisível do sim. Cada sim que você diz querendo dizer não tem um peso. Ele não é físico, não pode ser medido em quilos. É um peso existencial. É como carregar uma pedra no bolso. Uma única pedra é leve, quase imperceptível. Mas, dia após dia, você adiciona outra pedra. E outra. E outra. O sim para o trabalho no fim de semana. O sim para o parente difícil. O sim para o projeto que não te inspira. Sem perceber, você está carregando quilos e quilos de ressentimento, de frustração e de autoabandono. E então você se pergunta por que se sente tão cansado. Eu conheço bem esse cansaço. Lembro-me de uma fase em que eu era o cara que resolve. Amigos, família, colegas de trabalho, todos sabiam que podiam contar comigo. Meu sim era garantido. E eu me orgulhava disso. Sentia-me útil, importante, validado. Mas essa validação tinha um custo altíssimo. O custo era minha própria energia vital. Eu chegava em casa exausto, não do trabalho, mas de carregar o peso das necessidades de todos os outros nas minhas costas. Meu sorriso social escondia uma alma que estava se afogando em obrigações.
O problema do sim compulsivo é que ele é um veneno de ação lenta. Ele corrói a sua autoestima por dentro. Cada vez que você ignora suas próprias necessidades para satisfazer as de outra pessoa, você envia uma mensagem para o seu subconsciente: eu não importo. O que eu sinto não é válido. E essa mensagem, repetida à exaustão, se torna a sua verdade. Você começa a acreditar que o seu valor reside apenas na sua capacidade de servir aos outros. Você se transforma em uma ferramenta, não em um ser humano. A árvore do pensamento é traiçoeira. No curto prazo, o sim evita o conflito. Evita a culpa. Evita a possibilidade de decepcionar alguém. Parece o caminho mais fácil. Mas, a longo prazo, ele destrói a sua paz, a sua saúde e, ironicamente, as suas relações. O ressentimento que se acumula acaba vazando em forma de irritabilidade, de distância emocional, de passividade e agressividade. O sim que foi dado para preservar a relação acaba por envenená-la. A primeira vez que percebi esse peso foi como acordar de um longo sono. Olhei para minha vida e vi que ela não era minha. Era uma coleção de sims que eu tinha dado aos outros. E naquele momento, eu soube que precisava aprender a arte de descarregar as pedras, uma a uma. 3. Não, a palavra que reconstrói a alma. Em nossa cultura, a palavra não é vista como uma agressão. Um muro. Um fim de linha. Nós a tememos. Tememos o impacto que ela pode causar no outro, a imagem que ela pode criar de nós. Mas quero te convidar a mudar essa perspectiva radicalmente. O não não é um ato de destruição. É o ato de construção mais poderoso que existe. Ele não ergue muros para afastar as pessoas, ele estabelece as fundações do seu próprio templo interior. Pense nisso. Cada não consciente é, na verdade, um sim poderoso para algo mais importante. Quando você diz não a horas extras não remuneradas, você está dizendo sim ao seu descanso, à sua saúde, ao tempo com sua família. Quando você diz não a uma amizade tóxica que só te puxa para baixo, você está dizendo um sim retumbante à sua paz de espírito e à possibilidade de cultivar relações que te nutrem. Quando você diz não a um debate inútil nas redes sociais, você está dizendo sim à sua sanidade mental. O não não é uma negação. É uma afirmação. A afirmação de que você se valoriza. Durante anos, eu fugi dessa palavra. Achava que ser uma pessoa boa era ser uma pessoa disponível. Até que o esgotamento me ensinou uma lição brutal. Você não pode servir aos outros a partir de um poço vazio. Meus sims infinitos não eram generosidade, eram uma forma de autoanulação. Eu estava distribuindo uma água que eu mesmo não tinha para beber. E foi então que comecei a praticar, em segredo, quase com vergonha. Comecei com coisas pequenas. Não, obrigado, não quero sobremesa. Não, hoje à noite não posso falar, preciso de um tempo para mim. O que descobri foi surpreendente. O mundo não acabou. As pessoas que importavam não me abandonaram. Na verdade, elas começaram a me respeitar mais. Meu sim, quando vinha, passou a ter mais valor, porque se tornou autêntico. Deixou de ser uma resposta automática e passou a ser uma escolha consciente. O não funcionou como um filtro mágico. Afastou os interesseiros e aproximou os verdadeiros. Ele me ensinou a diferença entre ser usado e ser amado. O não é a ferramenta que cava o alicerce da sua autoestima. É a palavra que te devolve a dignidade de ser o curador da sua própria vida. Não é egoísmo. É a mais pura forma de autorrespeito. E sem autorrespeito, a liberdade é apenas uma outra palavra para o caos. 4. O mapa da sua própria dor. Você não pode se proteger daquilo que não consegue ver. Dizer não se torna um exercício vago se você não sabe exatamente ao que precisa negar. Muitas vezes, vivemos com um mal-estar crônico, uma ansiedade de fundo, uma tristeza que vai e vem, uma irritabilidade sem causa aparente, e nos acostumamos com isso. É como dirigir um carro com o motor fazendo um barulho estranho. Depois de um tempo, você se acostuma e até aumenta o som do rádio para não ouvir. Mas o problema continua lá. Mapear sua dor é o ato de desligar o rádio e ouvir o motor da sua alma. O primeiro passo é se tornar um detetive do seu próprio corpo. Seu corpo é o oráculo mais honesto que você possui. Ele não sabe mentir. Comece a prestar atenção às suas reações físicas. Antes de encontrar uma certa pessoa, como seu corpo reage? Seus ombros ficam tensos? Você sente um nó na garganta? Seu estômago se revira? E depois do encontro, como você se sente? Energizado ou como se um caminhão tivesse passado por cima de você? Seu corpo tem as respostas. Eu comecei a fazer um cheque corporal antes e depois das interações.
Os padrões que emergiram foram assustadoramente claros. O segundo passo é escutar suas emoções como mensageiras. A raiva, por exemplo, não é uma emoção ruim. Ela é um alarme de incêndio, te avisando que um limite importante foi violado. A ansiedade pode ser um sinal de que você está tomando decisões que te afastam do seu verdadeiro eu. O ressentimento é a prova cabal de que você deu mais do que era justo ou saudável. Em vez de reprimir essas emoções, acolha-as. Pergunte a elas: o que você está tentando me dizer? Qual situação te ativou? Manter um diário por uma semana, anotando os gatilhos emocionais, pode te dar um mapa claro das fontes de dor na sua vida. O terceiro passo é fazer uma auditoria da sua energia. Pense na sua energia como uma conta bancária. Todos os dias você faz depósitos e saques. Ao final do dia, pare e analise seu extrato. O que depositou energia na sua conta hoje? Uma conversa inspiradora, um tempo na natureza, trabalhar em um projeto que você ama? E o que sacou sua energia? Reclamações intermináveis, fofocas, passar horas rolando o feed de notícias, dizer sim a algo que você não queria? Identificar seus ladrões de energia é crucial. Este mapa não te dá poder sobre os outros. Ele te dá poder sobre si mesmo. Com ele em mãos, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias. Você se torna um navegador consciente, capaz de desviar das tempestades e procurar por águas calmas. Você para de reagir à vida e começa a responder a ela com sabedoria. 5. Anatomia do medo. Por que o não fica preso? A lógica é clara. A necessidade é real. O mapa está traçado. E ainda assim, na hora H, a palavra não se recusa a sair. A garganta seca, o coração dispara, e quando você percebe, já disse sim de novo. Por quê? Que força invisível é essa que sabota nossa intenção mais firme de autocuidado? Para desarmar uma bomba, é preciso entender seu mecanismo. Para vencer o medo, é preciso conhecer sua anatomia. A raiz mais profunda é biológica, o medo da rejeição. Somos criaturas tribais. Para nossos ancestrais, ser expulso do grupo significava morte certa. Esse medo primitivo ainda opera em nosso sistema nervoso. Dizer não é percebido pelo nosso cérebro antigo como um risco à nossa sobrevivência. Se eu negar, serei visto como alguém que não coopera. Serei isolado. Serei abandonado. Essa programação é especialmente forte se você cresceu em um ambiente onde o amor e a aceitação eram condicionais, onde você precisava ser bom e agradar para ser amado. A segunda camada é o medo do conflito. Muitas pessoas, especialmente as mais empáticas, têm uma aversão quase física à desarmonia. A ideia de criar uma situação tensa, de ver a decepção no rosto de alguém, de ter que lidar com uma discussão, é tão insuportável que elas preferem a paz externa à custa de uma guerra interna. Eu fui mestre em engolir sapos para manter a paz. O problema é que a paz que se compra com o próprio sacrifício é uma paz falsa. É apenas o silêncio que precede a implosão. A terceira camada é a crise de identidade. Nós nos apegamos a rótulos: sou uma boa amiga, sou um profissional prestativo, sou o pilar da família. Dizer não ameaça essa identidade que construímos. Se eu não estiver sempre disponível, quem eu sou? As pessoas ainda vão gostar de mim se eu não for útil para elas. Nosso valor se torna dependente da nossa utilidade. É uma base frágil para a autoestima. O verdadeiro valor não está no que você faz pelos outros, mas na sua fidelidade a si mesmo. E, por fim, a arma silenciosa, a culpa. A culpa é o policial interno que nos mantém na linha. Você deveria ajudar. Você é egoísta por pensar em si mesmo. Essa culpa é, na maioria das vezes, uma manipulação internalizada. Você não tem a obrigação moral de se incendiar para manter os outros aquecidos. Reconhecer essas camadas de medo não o faz desaparecer, mas tira seu poder sobre você. Você aprende a sentir o medo, mesmo assim, agir. Cada não dito com medo é um ato de coragem que reescreve sua programação interna. É um passo para fora da tribo do medo e para dentro do reino da sua própria soberania. 6. A arquitetura da dignidade. Como construir seus limites. Saber que precisa de limites é a planta baixa. Construí-los é a obra. Limites não são muros de prisão para te isolar do mundo. São as paredes da sua casa, com portas e janelas que você controla. Você decide quem entra, quando entra e onde pode circular. Um limite saudável não afasta as pessoas que te amam. Ele as ensina a te amar melhor. É um ato de arquitetura que define o espaço da sua dignidade. O primeiro passo é o projeto, clareza interna. Antes de comunicar um limite a alguém,
ele precisa ser cristalino para você. Sente-se e escreva. Quais são seus inegociáveis? Pode ser algo como: meu sono é inegociável, não atendo chamadas de trabalho após as 20 horas. Ou, minha paz de espírito é inegociável, não participo de conversas baseadas em fofoca ou maldade. Ou ainda, minha saúde financeira é inegociável, não empresto dinheiro quando isso me coloca em risco. Transformar o abstrato em palavras concretas é o que torna o limite real. O segundo passo é a comunicação, a expressão calma e firme. A forma como você comunica o limite é tudo. Evite a reatividade e a agressividade. Uma técnica eficaz é a comunicação não violenta simplificada, fato mais sentimento mais pedido. Por exemplo, para um amigo que sempre se atrasa, quando combinamos às 14 horas e você chega às 14 horas e 30, fato, eu me sinto desrespeitado e meu tempo desvalorizado, sentimento. Você poderia, por favor, me avisar com antecedência se for se atrasar? Pedido. Ou, de forma mais direta, eu te espero por 15 minutos. Depois disso, eu seguirei com meu dia. É claro, gentil e inegociável. É vital não se desculpar pelo seu limite. Desculpa, mas eu não posso. Enfraquece sua posição. Você não precisa pedir perdão por cuidar de si mesmo. Substitua a desculpa por agradeço. Agradeço o convite, mas não poderei ir. Você não está controlando o outro, está apenas informando sobre suas próprias ações e decisões. O poder volta para suas mãos. O terceiro e mais desafiador passo é a manutenção. As pessoas vão testar seus limites. É da natureza humana. Elas vão forçar a porta para ver se ela está realmente trancada. É nesse momento que sua convicção é posta à prova. A consistência é a chave. Cada vez que você cede, seu limite vira pó. Cada vez que você o mantém firme, ele se torna uma muralha de granito. A firmeza gera respeito. A hesitação gera insistência. Construir seus limites é o trabalho mais nobre que você pode fazer por si mesmo. É declarar ao universo: eu sou o guardião do meu espaço sagrado. E nesse espaço, apenas o que nutre, o que respeita e o que ama tem permissão para entrar. 7. O não para fora é o sim para dentro. Por muito tempo, eu acreditei na falsa oposição entre ser bom para os outros e ser bom para mim. Parecia que eu tinha que escolher um lado. Se eu escolhesse a mim, era egoísta. Se eu escolhesse os outros, era virtuoso. Que armadilha cruel. A maior virada de chave da minha jornada foi entender que o autocuidado não é o oposto da generosidade, ele é a fonte dela. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Imagine que você é uma fonte. As pessoas vêm até você para beber da sua água, seu tempo, sua energia, sua atenção, seu carinho. Se você permitir que todos bebam sem limites, sem que você tenha tempo para se reabastecer com a chuva, com o silêncio, com o descanso, sua fonte secará. E uma fonte seca não serve a ninguém. Ao dizer não para proteger suas águas, você está garantindo que sempre terá algo puro e genuíno para oferecer àqueles que realmente importam. O não é o que mantém a sua fonte viva. Essa mudança de enquadramento mental é transformadora. Da próxima vez que a culpa bater a porta ao dizer não, faça este exercício. Reformule a frase na sua cabeça. Em vez de pensar estou dizendo não a um amigo, pense estou dizendo sim à minha necessidade de descanso. Em vez de estou recusando uma oportunidade, pense estou afirmando que minha saúde mental vem primeiro. Deixe de ver o não como um ato de privação e comece a vê-lo como um ato de devoção. Devoção a si mesmo. Eu comecei a fazer isso de forma prática. Quando dizia não a um compromisso social, eu visualizava o sim que estava ganhando. Uma noite tranquila lendo um livro, uma manhã seguinte com mais energia, um espaço para colocar minhas próprias ideias em ordem. O ato deixou de ser uma perda para se tornar um ganho. E descobri que, quando minha fonte estava cheia, minha capacidade de ser um bom amigo, um bom profissional, um bom parceiro, aumentava exponencialmente. Meus sims se tornaram mais inteiros, mais presentes, mais verdadeiros. Egoísmo é esperar que os outros sacrifiquem as necessidades deles pelas suas. Autocuidado é assumir a responsabilidade de suprir as suas próprias necessidades para que você possa interagir com o mundo a partir de um lugar de plenitude, não de carência. O não que você dá ao mundo exterior é o sim mais sagrado que você pode sussurrar para a sua alma. E é a partir desse sim interno que uma vida de liberdade autêntica começa a florescer. 8. A ressonância do silêncio, o que acontece quando você se escolhe. No início, o ato de dizer não parece uma explosão. Um momento de confronto, de ruído.
Mas depois que a poeira assenta, o que resta é um novo tipo de silêncio. Um silêncio que ressoa, que reverbera por todas as áreas da sua vida. A liberdade que você conquista não é momentânea, ela se expande e cria uma nova realidade ao seu redor. A primeira mudança que você sentirá é física, mais energia. Você começará a notar que não termina mais os dias completamente esgotado, como se tivesse sido atropelado. Essa energia extra não é um luxo, é a moeda da vida. É o capital que você agora pode investir naquilo que realmente te acende por dentro. Um hobby esquecido, um projeto pessoal, ou simplesmente o prazer de estar presente com as pessoas que você ama, sem o fantasma do cansaço te assombrando. A segunda ressonância é mental, clareza. Quando sua mente não está mais ocupada processando as obrigações, os dramas e as expectativas alheias, o nevoeiro se dissipa. E nesse espaço limpo, você finalmente consegue ouvir sua própria voz. Sua intuição se torna mais nítida. Suas próprias vontades, antes abafadas pelo barulho externo, começam a falar mais alto. Tomar decisões se torna mais fácil, porque você passa a usar a sua própria bússola interna, em vez de buscar direções no mapa dos outros. A terceira ressonância, e a mais paradoxal, é a melhora nos seus relacionamentos. Sim, você pode afastar algumas pessoas, geralmente, aquelas que mais se beneficiavam da sua falta de limites. E isso é uma limpeza necessária. Mas as relações verdadeiras, baseadas em respeito e afeto genuíno, se aprofundam. Seus sims se tornam mais preciosos, porque são raros e autênticos. As pessoas aprendem a valorizar seu tempo e sua presença. O respeito mútuo floresce onde antes havia apenas a dinâmica da conveniência. E, por fim, a ressonância mais profunda de todas, o florescimento da autoestima. Cada vez que você honra um limite seu, você está praticando um ato de amor próprio radical. Você para de terceirizar seu valor. Você não precisa mais da aprovação externa, porque você se aprova por dentro. Essa autoestima, que nasce do autorrespeito, cria uma presença calma e segura. Você para de se mover pelo mundo pedindo desculpas por existir e passa a caminhar com a tranquilidade de quem sabe o seu lugar. E essa tranquilidade é o som da verdadeira liberdade. 9. A manutenção do santuário, o não como prática diária. Aprender a dizer não não é como aprender a andar de bicicleta, que uma vez que se aprende, nunca mais se esquece. É mais como a jardinagem. É uma prática contínua, que exige atenção, cuidado e manutenção. Seu santuário interior, uma vez construído, precisa ser protegido. Haverá ervas daninhas da culpa, pragas da manipulação e tempestades de pressão social. Manter-se firme em seu não é a prática diária que mantém seu jardim florescendo. O primeiro pilar da manutenção é a antecipação. Não espere a crise chegar para pensar em como agir. Se você sabe que encontrará uma pessoa ou situação que historicamente drena sua energia, prepare-se mentalmente. Tenha uma frase âncora pronta. Algo simples e neutro como, agradeço por compartilhar, mas prefiro não me envolver nisso ou neste momento, não tenho como assumir esse compromisso. Ter uma resposta ensaiada diminui a chance de ser pego de surpresa e cair no piloto automático do sim. O segundo pilar é a gestão da recuperação. Haverá dias em que você vai escorregar. A pressão será muito forte, o cansaço falará mais alto, e você dirá sim. Acontece. A questão não é nunca falhar, mas como você lida com a falha. Nesses momentos, a autocrítica pode ser devastadora. Acolha-se. Em vez de se punir, analise com curiosidade: o que me levou a ceder? Qual foi o gatilho? O que posso fazer de diferente da próxima vez? Cada deslize é um dado, uma informação valiosa para a sua jornada. Seja compassivo consigo mesmo. O terceiro pilar é a celebração das vitórias. Cada vez que você conseguir dizer um não consciente, por menor que seja, reconheça e celebre. Não precisa ser uma festa. Pode ser um momento de pausa, uma respiração profunda, um reconhecimento interno: eu consegui. Eu me protegi. Eu me honrei. Isso reforça o novo caminho neural no seu cérebro. Você está ensinando a si mesmo, ativamente, que se colocar em primeiro lugar é um comportamento positivo e recompensador. A prática diária do não é, em essência, a prática da presença. É estar consciente o suficiente para perceber, no momento exato, a fronteira entre o que te nutre e o que te drena. É uma dança delicada. Não se trata de se tornar uma pessoa fria ou inacessível. Trata-se de se tornar uma pessoa inteira. Uma pessoa cuja generosidade é uma escolha, não uma obrigação. E cuja liberdade é uma experiência vivida, não um conceito distante. Hoje,
nós desconstruímos a liberdade. Vimos que ela não mora na agenda cheia, mas na alma em paz. Que seu maior símbolo não é um sim para o mundo, mas um não poderoso para tudo aquilo que nos diminui. A liberdade não é algo que você encontra lá fora. É um poder que você desperta aqui dentro. Você está pronto para despertar esse poder? Para ser o guardião da sua própria energia? Para tratar sua paz como o bem sagrado que ela é? Eu te proponho um desafio prático, um único passo. Nesta semana, escolha uma única coisa, por menor que seja, que está pesando sobre você. E quando a oportunidade surgir, respire fundo, com calma e firmeza, diga não. Apenas observe o que acontece depois. Observe o espaço que se abre dentro de você. Esse espaço, essa é a sensação da verdadeira liberdade. E agora, eu quero te ouvir. A sua jornada inspira a minha. Me conta aqui nos comentários, qual foi a experiência mais libertadora que você já teve ao dizer não? O que você aprendeu com ela? Sua história pode ser a permissão que outra pessoa precisa para dar o seu próprio passo. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like para que ela alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a cada vídeo, continuaremos juntos nesta jornada de autoconhecimento. Lembre-se sempre, sua paz não é um luxo. É seu direito de nascença. Reivindique-a.